Queridos irmãos, graça e paz. Amém. Prazer poder estar aqui convosco nessa noite. Amém. Eu quero convidá-los para lermos o texto que nos foi passado, que está em Mateus, capítulo de número 14. Vamos estar lendo do versículo de número 22 até o versículo de número 34. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 ao versículo de número 34. Quem achou, diga amém. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quantos dizem amém? Amém. Podeis sentar, queridos. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus por sua bondade e misericórdia, pela oportunidade de nessa noite poder estar aqui juntamente convosco para adorar e bendizer o nome do seu santo nome. Sabemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que fazemos, se existimos, se nos movemos, é graça à sua bondade e misericórdia para conosco. Também agradecer ao pastor Juninho pelo convite, e Deus continue abençoando sua vida, família e ministério. Irmão Valdir, obrigado pelo carinho, pela receptividade. Agradecer também pela vida da minha esposa, que sempre está me acompanhando, e isso para mim é um privilégio muito grande tê-la aqui comigo. E a toda a igreja do Senhor que nessa noite se reúne para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nessa noite eu gostaria de trabalhar o tema Vencendo as Tempestades pela Fé em Cristo. O texto que nós lemos, ele nos revela o poder de Cristo sobre a natureza. Esse relato ele foi registrado por 3 dos 4 evangelistas. Está em Mateus 14, 22 ao 34, quando lemos, Marcos 6, 45 ao 52 e João capítulo 6, versículo 16 ao 21. E todos eles retratam o poder de Jesus sobre as águas com pequenas nuances entre um e outro. Marcos, ele nos conta que após receber a notícia da morte de João Batista, e devido à extenuante tarefa de atender o povo de tal forma que eles não tinham tempo nem para comer, Jesus chamou-os para um lugar deserto a fim de repousar. Entretanto, quando o povo viram partir, foram a pé atrás dele. Ao desembarcar, Jesus se compadeceu deles e passou a ensinar-lhes e a curar os enfermos.
Sendo já tarde, sabendo os discípulos que o lugar era deserto, pediram a Jesus que o despedissem para que fosse às aldeias vizinhas comprar alimentos. Jesus, porém, mandou que eles mesmos os alimentassem. Eles então informaram que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então pediu que o trouxesse para ele, e tendo abençoado, partiu, deu aos discípulos e este ao povo, de maneira que todos comeram até se fartarem, e ainda sobrou 12 cestos. Após esse milagre, João vai nos dizer que a multidão queria então proclamar Jesus como rei. Jesus, entretanto, mandou os discípulos que atravessassem para o outro lado do mar, cerca de mais ou menos 8 quilômetros de distância. Enquanto despedia a multidão, feito isso, ele subiu ao monte para orar sozinho. Quando os discípulos chegaram na metade do caminho, uma grande tempestade se levantou, açoitando violentamente o barco. E na 4ª vigília da noite, ou seja, 3 a 6 horas da manhã ou da madrugada, Jesus veio caminhando por sobre as águas. Quando os discípulos viram, ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Mas Jesus logo tratou de acalmá-los, se apresentando a eles. Pedro, que era o mais ousado, disse-lhe: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus então consentiu. Pedro desceu do barco e foi em direção a Jesus. Mas ao perceber a força do vento, temeu e começou a naufragar. Clamando por socorro, Jesus estendeu a mão, levantando-o, e em seguida ambos entraram no barco e o vento cessou. Esse relato bíblico nos traz grandes lições, partindo da ideia que a nossa vida aqui na terra é uma grande viagem rumo à nossa Canaã celestial. Sabemos que enfrentaremos grandes tempestades e que somente por meio de Cristo é que venceremos e chegaremos do outro lado. Vejamos aqui, irmãos, algumas lições práticas que o texto ele nos ensina sobre as tempestades e como Cristo reage em nosso favor. Dei apenas uma introdução para os irmãos se situar no texto, mas iremos agora ver quais são as lições que nós aprendemos com essa passagem bíblica. Em primeiro lugar, queridos, eu queria dar uma rápida definição: o que são as tempestades, como elas se apresentam em nossas vidas. Primeiramente, tempestades são fenômenos naturais que têm como principal característica a instabilidade nas condições de tempo atmosférico. Geralmente vem acompanhada de ventos intensos, chuvas, descargas elétricas e trovoadas. As tempestades possuem duração variável, podendo se encerrar em alguns minutos ou horas, ou manter-se ativa durante dias. As tempestades por si só carregam uma conotação negativa, por causa das consequências que elas trazem. Por exemplo, alguém já ouviu falar aqui em tempestade boa? Não. Geralmente quando a gente vai falar de bênção, a gente fala chuvas de bênção, mas ninguém diz tempestade de bênção, porque a tempestade em si, ela já traz uma conotação negativa, porque quando elas vêm, elas deixam um rastro de destruição. Aonde elas passam, elas provocam, por exemplo, alagamentos, derrubadas de árvore, casas que caem, pessoas que morrem. Então, a tempestade em si, ela já traz essa conotação negativa. E figuradamente, irmãos, a tempestade são o quê? São lutas, aflições, perseguições que enfrentamos em nossas vidas. Elas podem vir como um desemprego, uma má notícia, uma perda de um ente querido, um divórcio, um diagnóstico médico e etc. Então, tudo isso que ocorre em nossas vidas, elas vêm como uma avalanche. Elas são tempestades que se mostram diante de nós e que muitas vezes nos deixa arrasado, atemorizado e até mesmo falta-nos a fé de continuar a nossa jornada com Cristo. Então, isso são as tempestades. Uma coisa interessante é que elas são inevitáveis. Nós não temos como controlar. A humanidade não tem como fazer cessar as tempestades. Elas estão aí e elas vão acontecer e vão continuar acontecendo. E nenhum ser humano ele tem o poder ou o controle sobre as tempestades. Por mais que a ciência ela avance, por mais que os homens controlem e dominem muitas coisas, diante das tempestades, eles nada podem fazer. Nada.
né? Por isso que nós falamos que só podemos vencer as tempestades por meio de Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, o que são as tempestades? São lutas, perseguições, aflições, são situações contrárias que vêm contra nós, que nos atinge e que muitas vezes nos coloca para baixo. Agora, queridos irmãos, o segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre o que podemos aprender com as tempestades. Quais são as lições que nós podemos aprender quando elas chegam até nós? A primeira lição que nós aprendemos, queridos irmãos, é que as tempestades chegam para todos. Grave isso. As tempestades chegam para todos. Não há nenhuma pessoa na terra que não venha a sofrer uma tempestade em suas vidas. Veja que o versículo 22 começa dizendo que imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. Ora, irmãos, quem eram os discípulos? Foram aqueles que foram chamados por Jesus, escolhidos por Jesus, amados por Jesus, mas mesmo assim, eles tiveram que passar por uma tempestade. Isso que eu quero dizer aqui nessa noite é que nenhum de nós estamos isento de passar por tempestade. Não adianta você dizer: olha, irmão, mas eu oro muito, eu jejuo muito, eu frequento a igreja todos os dias. Irmão, a tempestade, ela vai chegar. Ela vai chegar, isso é inevitável. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus estava dizendo: vocês não vão ter vida fácil. Não vamos nos enganar, irmãos, achando que se nós viermos para Cristo, se nós fizermos tudo direitinho, vamos estar dentro de uma estufa espiritual, guardado e livrado de tudo. Não, senhores. A tempestade, ela chega na vida de todos nós. Não importa se você tem um cargo eclesiástico ou não, não importa se você tem alguma liderança ou não, a tempestade chega para todos. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como que teme o juramento. O que é que esse texto está dizendo? Que o que acontece ao que está lá fora acontece também conosco. É isso que Eclesiastes 9:2 está dizendo. O que sucede a eles também sucede a nós. Se eles ficam desempregados, nós também ficamos. Se eles perdem pessoas, nós também perdemos. Se eles pegam uma enfermidade, nós também pegamos, irmão. Nós não estamos isentos de passar por tempestade. O próprio Jesus teve que passar por tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 24, a Bíblia diz: e entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Nem Jesus, pastor, se livrou da tempestade, ele teve que passar por ela. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com a tempestade, é que elas vêm sobre todos, independentemente se é grande, se é pequeno, se é jovem, se é ancião, todos nós passamos por tempestade em nossas vidas, isso é inevitável. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, sobre as tempestades, é que nem sempre as tempestades que enfrentamos é fruto da nossa desobediência. Nem sempre as tempestades que enfrentamos é fruto da nossa desobediência.
Porque nós temos uma coisa conosco, que se nós estamos padecendo alguma coisa, é porque erramos em algum momento, é porque falhamos com Deus, é porque deixamos de fazer, e nem sempre isso é verdade. Se nós olharmos para o texto, ele vai dizer assim: logo em seguida Jesus compeliu os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Essa expressão compeliu no grego quer dizer que Jesus forçou, constrangeu, compeliu por meio da força. Então isso quer dizer que eles não entraram naquele barco porque eles queriam, eles entraram no barco porque Jesus os obrigou a entrar. E sabe o que aconteceu? A tempestade os alcançou. Quantas vezes a gente está fazendo tudo certinho e de repente a tempestade chega nas nossas vidas? E às vezes a gente fica querendo culpar alguém, a gente fica tentando transferir para alguma coisa, e nem sempre, queridos irmãos, nem sempre as tempestades que enfrentamos é por algum erro ou por alguma coisa que nós fizemos de errado. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João estava numa ilha deserta, passando aflições, tribulações, e ele vai dizer: por causa da palavra de Cristo e do testemunho. Não é porque ele cometeu algum crime, não é porque ele fez alguma coisa errada, mas era porque ele estava obedecendo a voz de Jesus. Essa é a segunda lição que nós precisamos entender. Paulo, escrevendo a seu filho na fé Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, versículo 3, 10 a 12, ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aí ele conclui dizendo: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então isso é uma realidade que nós precisamos encarar. Todos nós passaremos, estamos passando ou já passamos por alguma tempestade. E isso não quer dizer que se você está passando é porque você fez alguma coisa errada. Os discípulos passaram por obedecer a Jesus. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre essa tempestade é que elas revelam nossas fraquezas, incapacidades e vulnerabilidade. Em Marcos 6,48, como eu disse aos irmãos, que é uma passagem paralela, vai dizer: e vendo que se fatigavam no mar, a remar, ou seja, a remar, embora os discípulos fossem pescadores experientes, nada puderam fazer diante daquela tempestade, todo esforço foi em vão. Porque tem situações nas nossas vidas, irmão, que nós não temos controle. Muitas vezes nós achamos forte demais, capacitados demais, temos dinheiro, temos conhecimento, temos amizade, e a gente que acha que isso é tudo, e quando a tempestade chega, ela chega para dizer para você que nós não somos nada, somos fracos, somos frágeis. Quem não lembra quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu vais me negar 3 vezes? Pedro disse: eu não, eu sou Pedro. Todos aí, pode te negar, eu, Pedrão aqui não. E quem negou Jesus? Pedro. Porque essa tempestade, ela nos revela o quão fraco nós somos.
o quão incapacitado nós somos. Isso nos mostra, irmão, a nossa dependência de Cristo Jesus. Não adianta a gente achar que é alguma coisa e que pode alguma coisa. Não, quando a tempestade chega, ela tira o nosso chão para dizer para mim e para você: olha quão fraco você é. Mas a outra coisa que a tempestade nos ensina é que ela serve como termômetro para medir a nossa fé. O verbo açoitar, ele significa, é uma palavra grega, basanizo, que significa testar metais pela pedra de toque, que é uma pedra silicosa, preta, usada para testar a pureza do ouro ou prata, pela cordaliça que se forma nela ao friccioná-la como qualquer um dos dois metais. A palavra que Mateus usou e Marcos usou significa testar metais para provar a sua pureza. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando a tempestade vem, ela vem para provar a nossa fé. Porque, queridos irmãos, dizer que temos fé quando o mar está quieto, quando tudo está calmo, é muito fácil. É muito fácil dizer: não, eu creio em Jesus. Eu quero ver quando, se você e eu cremos, é quando a tempestade bate na nossa porta. É quando ela vem sobre nós, aí sim vamos demonstrar se nós cremos ou não cremos. O tema é ouse crer, mas só vamos testar a nossa fé quando a tempestade chegar em nossas vidas. Aí nós vamos revelar quem realmente nós somos, em quem realmente nós cremos. Porque quantos cristãos, quando a tempestade chega, ele se dizia: ele vai embora. Pessoas que estavam animadas, glorificando a Deus, e levanta a mão, e aquela... Mas quando a tempestade chega, a fé se esvai, e ele já não frequenta mais os cultos, ele já não ora mais, ele já não adora mais, porque a tempestade, ela serve como termômetro, e ela mede. Porque o crente que confia em Deus, irmão, ainda que a tempestade venha, ele continua firme, porque ele sabe quem tem crido. É isso que o apóstolo Paulo, ele disse, ele bate no peito e ele diz: eu sei e quem tenho crido, e que ele é poderoso para me guardar até o fim. Isso é fé, é você acreditar de toda a sua alma. O vento pode ser contrário, a tempestade pode ser violenta, mas quem conhece a Deus, ele não vai se remover do seu lugar. Faz-me lembrar a história de uma criança que estava no navio, e o navio começou a ser chicoteado pelas ondas, e os marinheiros corriam de um lado para o outro, angustiado, e aquela agonia, e a criança estava sentada numa cadeira lendo o livro. E um dos marinheiros ficou perturbado com aquela cena e chegou naquela criança e disse: você não se dá conta do que está acontecendo, o barco está sendo varrido e você está aí sentado. E a criança disse: é porque eu conheço o capitão, eu sei quem ele é, e o capitão é meu pai. Se você conhece quem é o capitão da sua vida, ainda que a tempestade venha e assole, ela não vai te remover do lugar, ela não vai te tirar do lugar, porque você sabe quem é o capitão da sua vida. Por isso que a tempestade, ela serve como termômetro para medir a nossa fé, mas também, irmãos, ela revela quem é Jesus nas nossas vidas. Nós só vamos conhecer de fato quem é Deus, quem é Jesus, quando enfrentarmos as tempestades diante de nós, quando vencermos ela através de Cristo Jesus. O texto nos diz que quando eles entraram no barco, então eles adoraram-no e diziam que ele era verdadeiramente Filho de Deus.
O que eu aprendo com isso é que nós só vamos conhecer quem de fato Deus é quando passamos pela tempestade e vemos o seu poder em nossas vidas. Tem muito crente, irmãos, como dizemos lá no Nordeste, é como um bambu, ele é oco, ele não tem experiência, então ele é arrastado pelo vento para todos os lados. Mas quem tem experiência sabe quem é Deus, e quem sabe quem é Deus não larga ele por nada. Pode vir a tempestade que vier, ele vai continuar firme. Olhamos para a vida de Jó, irmão. Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Agora olha como Jó encerra o capítulo 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu te conhecia só de ouvido, só de alguém falar, mas agora eu tenho experiência. Agora eu sei quem o Senhor é de fato. Eu sei a tua grandeza, o teu poder, as tuas maravilhas. Jó, ele vai dar um testemunho lindo de Deus, mas no meio da tempestade, Jó, ele queria saber de Deus porque é aquilo. Mas ele conclui dizendo: eu agora te vejo, eu sei quem tu és. Então, isso é o que nós aprendemos com a tempestade, irmãos, que ela vem para todos, que nem sempre elas são causadas por uma desobediência nossa, é que ela revela nossas fragilidades, que elas servem de termômetro à nossa fé, e que elas revelam o quão grande é o nosso Deus. Agora, queridos irmãos, no terceiro ponto, como Jesus ele reage às nossas tempestades. Veja que enquanto os discípulos estão no meio do mar, aonde Jesus estava, quem lembra? Estava no monte fazendo o quê? Orando. Então a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que diante das nossas tempestades, Jesus está intercedendo por nós. Eu vou repetir: em meio a nossas tempestades, Jesus está intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Romanos capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, quando eu li isso aqui, o meu coração se encheu de alegria e de gozo, porque eu tenho consciência que no meio da minha tempestade Ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. No meio da nossa tempestade, Jesus está intercedendo por nós. Sabe por que nós, irmãos, estamos de pé? É por causa da intercessão de Jesus. Sabe por que nós não naufragamos? É por causa da intercessão de Jesus. Sabe por que nós estamos vivos? É por causa da intercessão de Jesus. É Ele que está intercedendo por mim e por você. Aleluia! Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, o Senhor Jesus diz a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Agora olha que coisa linda: eu porém roguei por ti. Eu roguei por ti. Sabe para quê, Pedro?
para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso me chama a atenção, irmão, porque a intercessão de Jesus não foi para livrar Pedro da tempestade, mas a intercessão dele foi para que a tua fé não desfaleça. Sabe por que eu e você estamos de pé ainda? Não é por causa da nossa força, não. Não é porque somos bons. É porque tem um intercedendo por mim e por você. Aleluia. Talvez às vezes a gente olha, pastor Juninho, e diz assim: mas ninguém me vê, ninguém ora por mim. Se engana, porque lá nos altos céus, aquele que está sentado à destra de Deus, Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está apresentando, Pai, a mim e a tua vida. É por isso que às vezes a gente se levanta, mesmo sem ânimo, mesmo sem força, conseguimos caminhar. É porque Ele está intercedendo, Ele está orando, Ele está clamando ao Pai e está nos colocando diante dEle. É por isso que nós estamos de pé. É por causa da intercessão dEle. Mas a segunda coisa, irmãos, que Jesus faz em meio às nossas tempestades é que Ele nos vê. É interessante, irmãos, porque os discípulos, eles estão no meio do mar. Segundo os estudiosos, a distância de uma margem para outra era de mais ou menos de 8 a 9 quilômetros. Eles estão no meio, a quase 4 ou 5 quilômetros de distância, e o texto diz que Jesus os viu. E vendo-os a remar. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? É que nenhum de nós estamos longe do olhar de Jesus. Aleluia. Como diz os pentecostais, se eu fosse você, dava um glória a Jesus. Porque no meio da tua tempestade, Ele está olhando você, Ele está enxergando você, Ele está vendo você. Às vezes, como eu disse, alguém olha e diz assim: ninguém está me vendo, ninguém está me olhando, ninguém está enxergando. Não, Jesus está te vendo nessa situação. Ele está vendo você. Nada foge aos olhos dele, nada se esconde aos olhos dele. A tempestade era grande, o mar estava em fúria, o vento era contrário, mas lá do alto monte, Jesus olhava e via. E eu quero dizer isso aqui nessa noite: Jesus está te vendo, Jesus está olhando para você. Não pense que você foi abandonado, não. Ele está com os olhos firmados na tua vida, porque Ele vê cada sofrimento nosso. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Irmão, o povo de Israel achava que estava abandonado no Egito, sofrendo angústia, sendo perseguido, maltratado, e Deus desce no meio de uma sarça, chama Moisés e diz: Moisés, eu estou vendo. Eu estou vendo. Aleluia. Ele está nos vendo nessa noite. Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe as tempestades turbulentas que passamos. Às vezes coisas que nós não contamos para ninguém, nem mesmo às vezes para nossas esposas, mas Ele conhece e Ele sabe, porque nada se oculta aos seus olhos. A terceira coisa que aprendemos, irmãos,
é que em meio à tempestade, Ele vem em nosso socorro. Versículo de número 25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Ele não só, irmão Valdir, intercede por nós, Ele não só nos vê, mas Ele também vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso socorro. Porque no Salmo 46, versículo 1, o salmista diz: Ele é o socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No Salmo 121, versículo 1 e 2, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o nosso socorro. Enquanto estamos no meio da tempestade, Ele virá para nos socorrer. Ele virá. Ele não vai nos abandonar, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele em que podemos confiar. No meio da tempestade, Jesus vem, e Ele virá no momento oportuno. Olha que o texto diz que Ele veio na quarta vigília da noite. Os romanos, eles dividiam a vigília em 4 períodos: das 6 às 9 horas da noite, das 9 à meia-noite, e da meia-noite às 3 da manhã, e das 3 da manhã às 6. E o texto vai dizer que Jesus, Ele veio na quarta vigília da noite. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Que a quarta vigília é o período mais escuro, mais tenebroso. É o período que antecede a aurora. E a ciência diz que esse período, ele é o mais tenebroso, mais escuro. E Jesus, Ele veio na quarta vigília da noite. A pergunta que nós fazemos é: por que não na primeira? Por que não na segunda, nem na terceira? Por que Ele veio na quarta? No momento mais tenebroso. E é interessante, irmãos, porque existem lendas que afirmam que esse horário é o horário dos espíritos, o momento em que eles vêm para perturbar, para sugar as energias das pessoas. Mas é exatamente no momento mais tenebroso que Jesus chega. Sabe aquele momento que você diz assim: Senhor, eu não aguento mais, as minhas forças se esvaíram. É quando a gente rema, e chega aquele momento que a gente chega e diz: chega, não dá mais. É nesse momento que Ele chega para dizer: eu sou o teu socorro bem presente. É quando a gente não tem mais força. É na quarta vigília da noite que Ele chega. É no momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo de Deus não é o nosso. Ele chega no momento exato e na hora exata, quando a gente acha que vai morrer. Ele chega e diz: eu estou aqui. Eu vim para te socorrer. Eu vim para estender as mãos sobre você e para te levantar dessa situação. Mas o mais interessante, irmãos, é que Jesus, Ele não só veio no momento oportuno, mas Ele vem caminhando sobre as águas. Sobre as águas. Isso revela, irmãos, o domínio que Ele tem sobre aquilo que Ele criou.
O que é que estava causando medo nos discípulos? O mar, o vento. E por onde é que Jesus vem caminhando? Por sobre as águas. Literalmente, aquilo que apavorava os discípulos está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que perturbava a alma dos discípulos estão debaixo dos pés de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele tem controle sobre a situação, que Ele tem domínio sobre a situação. Irmãos, isso aqui é extraordinário. A palavra de Deus é maravilhosa. O mar está bravio e Jesus está caminhando sobre o mar. Está dizendo para aquele mar: quem domina você sou eu, quem tem controle sobre você sou eu. Agora eu pergunto para você: o que é que está angustiando tua alma? Qual é a tempestade que está tirando o teu sono? Jesus tem poder sobre ela. Jesus tem poder sobre essa situação, porque Ele é aquele que caminha sobre o mar. Em Naum capítulo 1 versículo 3 e o 4, a parte A diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Ele tem o seu caminho na tormenta. No meio, eu creio que os irmãos já viram uma tormenta, e o texto está dizendo que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta, no meio daquilo que nos traz medo, pavor, angústia. Ele tem o controle, Ele tem o domínio, e Ele vem caminhando por sobre as águas para nos socorrer. Mas o que nós aprendemos também aqui, queridos irmãos, é que em meio às tempestades, Ele envia a sua palavra para nos confortar e nos encorajar. Os discípulos, quando viram Jesus caminhando por sobre as águas, imagine a cena, pastor. Você está no meio da tempestade, raios, trovões, relâmpago, o mar bravio, de repente você vê alguém caminhando sobre as águas. Eu teria o mesmo medo, irmão, hoje. E eles gritaram apavorados: é um fantasma! E aí Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Porque no meio da tempestade, a única coisa que faz acalmar o nosso coração é quando a gente ouve a voz de Jesus. Quando ouvimos a palavra dEle, a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e quando ela penetra no coração, na alma, ela traz uma paz que ninguém pode explicar. Esse é o poder da palavra de Jesus. Faz-me lembrar, irmãos, aquela mulher viúva de Naim, quando ela vem com uma multidão caminhando, todo mundo chorando, gritando, tentando consolar. Jesus chega para aquela mulher e diz só assim: não chores. E eu fico me questionando, qual era o teor da voz de Jesus? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que quando Jesus falou com ela, a mulher parou de chorar. Porque a palavra dele tem esse poder. A palavra dele, quando ela vem, pode ser a tempestade mais feroz que nós estamos enfrentando, mas quando ouvirmos a voz de Jesus dizendo assim: não temas, coragem, sou eu. E esse sou eu aqui é a palavra grega ego eimi, que se refere a Êxodo capítulo 4, quando Moisés perguntou: o que direi? E ele disse: diga, eu sou o que sou. Aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o poder sobre tudo e todas as coisas, é Ele. É a sua palavra, irmãos, que nos traz alívio.
é a sua palavra. Quando minha esposa estava para fazer uma cirurgia, ela com muito medo, porque o médico chegou e disse assim: olha, se nós errarmos 1 milímetro, você pode ficar sem voz. E aquilo trouxe medo, angústia. Mas ela fala que enquanto ela estava entrando naquela maca, ela ouviu aquela voz dizendo: não temas, eu estou contigo. E como aquilo trouxe paz. Aleluia. Ele vem com a sua voz para acalmar o nosso coração. Mas em meio à tempestade, irmãos, quando a nossa fé falha, Ele está pronto para nos estender as mãos quando clamamos. Vejamos no versículo 30, quando Pedro disse: és tu, manda ir ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas o texto diz que ele, reparando para a força do vento, começou a afundar. A fé de Pedro falhou, porque ele tirou a visão de Jesus. Hebreus capítulo 12 diz que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Pedro tira o olhar de Jesus e olha para a tempestade, e ele começa a afundar. Mas enquanto ele afundava, o texto diz que ele clamou: Senhor, socorre-me. E sabe o que é que o texto diz? Imediatamente Jesus estendeu as mãos e o levantou. Mesmo quando a nossa fé falha, quando nós clamamos a Ele, Ele está pronto para nos socorrer. Em Marcos capítulo 9, versículo 21 ao 24, fala sobre uma criança que tinha um demônio que a jogava no chão e a perturbava. E aquele pai trouxe a criança até os discípulos, e os discípulos nada puderam fazer. E quando Jesus chegou, perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Agora olha o que o pai diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe qual é a resposta de Jesus? Se eu posso, não. Se tu crer, porque tudo é possível ao que crer. Ele disse para Jesus: se tu podes. Jesus disse: não, não é se eu posso, é se você crer. Porque tudo é possível ao que crer. Agora, olha a resposta do pai. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E quando ele disse: ajuda a minha incredulidade, Jesus vai e expulsa o demônio, e a criança fica liberta. Ainda que a nossa fé venha a falhar, irmãos, se nós clamarmos a Jesus, Ele vai nos ajudar. Mas o que aprendemos ainda, queridos, é que em meio à tempestade, Ele entra no nosso barco e faz a tempestade se acalmar. Versículo 32, Ele vai dizer assim: e assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Que coisa interessante. Jesus não precisou fazer nada, Ele apenas entrou no barco e o vento cessou. Porque quando Jesus chega, irmãos, a tempestade tem que ir embora. Quando Ele chega, a morte bate em retirada. Quando Ele chega, a tristeza se torna em alegria. Quando Ele chega, o desânimo se torna em ânimo. Porque aonde Ele chega, tudo transforma, tudo muda, tudo se torna calmaria. A presença de Jesus é tudo que nós precisamos em nossa vida. É tudo que nós precisamos. Lucas 8, versículo 49 a 56, eu não vou ler porque é muito longo, mas nos mostra que quando Jesus chegou na casa de Jairo, eles já haviam dito a Jairo: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já
morreu. Jesus olha para Jairo e diz: calma, creia, eu estou chegando lá. E quando Jesus chega, está um alvoroço, todo mundo chorando, gritando, aquele desespero. Jesus chega calmamente e diz assim: ó, calma, chega, a criança não morreu, ela está dormindo. Eles zombaram, disseram: esse camarada é doido, a menina já está morta, mas está morta para ele, para Jesus não está morto. E quando ele chega, irmãos, ele chega para fazer a tempestade se acalmar. Quando ele chega para mudar a circunstância. E quando Jesus chega para aquela menina, ele só diz assim: Talita cumi, menina, se levanta. E ela vai se levantar e voltar a viver, e vai trazer alegria, porque aonde ele chega, tudo muda. E por último, queridos irmãos, para concluir, que eu acho que já passei da hora, né? Por último, em meio à tempestade, Ele vem para nos conduzir ao nosso destino. João capítulo 6, versículo 1 diz: então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que por maior que seja a tempestade, aquele que prometeu que você vai chegar do outro lado, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Por maiores tempestades que venhamos a enfrentar nesse mundo, por mais dificuldade que venhamos a enfrentar, entenda uma coisa: aquele que te chamou, Ele é fiel para te conduzir até a outra margem, Ele é fiel para te levar até o outro lado. Nada vai te impedir, nada vai te parar, nada vai fazer você voltar atrás. Jesus vai nos conduzir ao outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, entenda isso. E qual é o segredo? O segredo é não sair do barco. O segredo é continuar confiando em Jesus. A tempestade veio, ou ela virá, vai. Mas entenda, quem te prometeu é fiel. Quem deu ordem para os discípulos entrar no barco foi o próprio Jesus. E Ele não é irresponsável. Ele sabia o que iria acontecer. Mas no meio da tempestade Ele chegou. E Ele chegou dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero te dizer nessa noite: o Jesus que socorreu os discípulos, Ele está aqui nessa noite para te socorrer. O Jesus que disse aos discípulos: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Ele também está dizendo nessa noite: não tema, tenha bom ânimo. Você vai chegar do outro lado. Você pode não estar vendo nada, porque no meio da tempestade, irmãos, é difícil até visualizar alguma coisa. Quem já não teve essa experiência de estar dirigindo e cai uma tempestade tão forte que a gente tem que parar porque não consegue enxergar? Talvez essa seja a sua situação. Mas por mais que esteja embaçado os seus olhos, aquele que está lá do alto céu te vendo, Ele está dizendo para você: tenha calma, a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Eu disse aqui no início, irmãos, que a tempestade, ela varia o seu tempo. Ela pode ser de horas, de minutos ou de dias, mas ela passa. Ela não é eternamente. E eu quero dizer para você: eu não sei quanto tempo você está passando por essa tempestade. Eu não sei há quanto tempo ela está tirando o teu sono, perturbando a tua alma. Eu quero dizer só para você: ela vai passar. Ela vai passar. E nós vamos chegar do outro lado, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu queria que você nessa noite se colocasse de pé, se possível.